começando mais um programa Mariana com você, na TV Porto Velho. E hoje recebendo o Dr. Rodrigo Loio, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Rondônia. É um prazer recebê-lo aqui, doutor, muito grande, e eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Quem agradece sou eu. Eu acho que eu, como presidente do Conselho, só venho divulgar as ações do Conselho e é uma satisfação divulgar junto a esse programa, programa novo que está sendo interagido com o público rondoniense, principalmente Porto Velho. É um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada, eu que agradeço. Eu queria começar dizendo que o senhor apresentasse qual a função do Conselho e como é que funciona o Conselho há quanto tempo aqui no nosso estado. Mariana, o nosso Conselho foi fundado em 1986 como o Conselho Regional de Medicina Veterinária número 22. Depois passamos para o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Rondônia. Nós agregamos também os colegas zootecnistas que fazem parte do nosso conselho. Hoje em dia nós temos 1.182 médicos veterinários no nosso estado e 170 zootecnistas cadastrados junto ao nosso conselho. Interessante. E dentro do estado todo vocês conseguem ter um trabalho bem representativo? Como é que funciona? Nossa principal função agora, nessa nova gestão, que vai ser a partir do dia 26 de junho, é abrir uma delegacia em Ji-Paraná ou Cacoal, para as pessoas jurídicas e pessoas físicas não virem a Porto Velho e entregarem toda a documentação nessa delegacia para facilitar o trâmite dos documentos. Entendi, para ficar mais próximo também das outras regiões do estado. Com certeza. Né? Hoje o senhor tem uma noção de quantos médicos veterinários a gente tem em Porto Velho, no estado? No estado, como eu falei inicialmente, 1.180 aproximadamente. E aqui em Porto Velho temos mais ou menos uns 130 veterinários. 130 em Porto Velho. Em Porto Velho, só em Porto Velho, na capital. E na verdade a gente vem vendo que cada vez mais vem aumentando o número de médicos veterinários. Sim, com essas aberturas dessas faculdades aqui no estado de Rondônia, como Porto Velho, aqui na Finca, a UBRA em Ji-Paraná, Cacoal e a Federal lá em Rolim de Moura, com isso estão saindo profissionais todos os anos para agregar a medicina veterinária dentro do nosso estado. Ainda mais nosso estado, que é um estado que é bem propenso a isso, né? A gente precisa, pela nossa região amazônica, a questão que a gente tem tantas fazendas também, então a gente cada vez mais vem precisando que tenham mais e que fiquem aqui também no nosso estado. Sim, nosso estado aqui é um estado pecuário, um estado onde nós temos mais de 12 milhões de cabeças cadastradas agora no IDARON. Temos a pecuária leiteira, nós somos o 9º rebanho leiteiro do Brasil e o primeiro rebanho leiteiro da pecuária leiteira aqui do norte, ou seja, esses médicos veterinários eles têm que sair preparados para trabalhar principalmente nessas duas cadeias, que são as cadeias de trabalhar com grandes, animais de grande porte, animais de pequeno porte. Nós temos os frigoríficos também, que esses médicos veterinários trabalham. Nós temos a clínica de pequenos, que em toda a cidade vocês podem ter certeza que tem consultório médico veterinário, ou seja, é um campo bem amplo para esses médicos veterinários trabalharem dentro do nosso estado. E o senhor sente assim que os alunos, quando já saem formados como médicos veterinários aqui no estado, eles são propensos a trabalhar em alguma coisa mais específica ou não? É muito diverso? Como eu falei inicialmente, nosso estado ele tem um estado pecuário, onde o setor primário alavanca aqui nossa produção, nosso PIB, ou seja, eles propensam a trabalhar nessa área de grandes, que é a área de reprodução. É onde eles acabam tendo maior foco, sim, né? Só que nós temos a saúde pública também, que poucos médicos veterinários e a própria população não sabe que o médico veterinário trabalha principalmente com as zoonoses. Nós temos aqui como citar a raiva, a leishmaniose, que está aí no nosso estado e nós não temos controle sobre essas zoonoses. Agora foi descoberta a própria morro, com uma doença que acomete os equinos, mas pode ser transmitida ao homem também. Era uma doença que não existia no nosso estado. E ela foi descoberta, o IDARON fez o diagnóstico laboratorial, saiu segunda-feira uma portaria em que essa enfermidade, agora o trânsito dos equinos só poderá ser transportados com exame de anemia e morro. E é uma doença, e é uma zoonose, pode ser transmitida ao homem. Ou seja, o médico veterinário tem que trabalhar com essas ações junto a esse foco, junto à defesa sanitária, que é o principal foco aqui do nosso estado, que é esse setor primário que eu tanto falo. Importante. E eu fico feliz de ver isso porque realmente a gente tem um incentivo da questão do nosso estado ser mais propenso a isso. Então a gente fazer com que realmente os nossos médicos veterinários sejam ligados a pecuárias. Mas a gente vê também que ainda tem algumas leis municipais que fazem com que os pet shops tenham esse atendimento e sempre tem um médico veterinário. E as leis também que existem municipais para a questão até mesmo desses cuidados com os animais, desses pet shops que muitas vezes ficam lá, não que sim
guardados de uma forma, às vezes, que não condiz com a segurança que deveria ser para o animal. Então, é isso que a gente comenta e escuta, e eu falei, deixa eu perguntar um pouco em relação sobre esse assunto, como é que o senhor vê essa visão desses nossos médicos quando eles saem formados? Existe a legislação federal, a 5.517, em que toda casa veterinária ou todo pet shop tem que ter um responsável técnico. E tem que ser um médico veterinário responsável técnico por todas essas ações dentro desses estabelecimentos. Ou seja, maltratos de animais, vacinação, consulta, tudo está ligado ao atendimento clínico que o médico veterinário vai fazer. Então, todas essas casas veterinárias, esses pet shops, tem que ter esse responsável técnico para atender ao público, atender aos pacientes e esclarecer todas as dúvidas referentes àquele empreendimento. Importantíssimo. E aqui em Porto Velho, o senhor sabe me dizer se funciona, se todos os pet shops têm? Essa lei aqui funciona mesmo ou fica só no papel? Não. Nós temos aqui o setor de fiscalização do Conselho Regional, onde eles fazem a fiscalização pelo menos 4 vezes por ano aqui dentro de Porto Velho. Nós somos 2 fiscais lá dentro do Conselho, onde elas visitam todos esses pet shops, todas essas casas veterinárias, todos os laboratórios, os hospitais, até o hospital que vai abrir aqui na finca, ele vai ser fiscalizado também pelo Conselho Regional, para saber se esses médicos veterinários estão trabalhando dentro da legislação. E essa fiscalização, ela também vai para o interior do estado ou por enquanto só está aqui? Não, vai sim. Por exemplo, estamos em junho, mas o estado todinho já foi fiscalizado. E nós vamos começar a segunda parte da fiscalização agora. Que bom, isso é muito importante. E eu também queria que o senhor aproveitasse e falasse sobre esse momento do Hospital Veterinário da Finca. É uma grande vitória para a medicina veterinária aqui de Porto Velho e, por que não dizer, de Rondônia. É um hospital onde nós vamos ter laboratórios, centros cirúrgicos, onde nós não temos centro cirúrgico aqui em Rondônia. Nós temos uma dificuldade imensa de operar equinos, porque toda cirurgia que faz em equino aqui é a campo. E agora nós vamos ter uma sala específica para fazer essas cirurgias. Ou seja, vai ser de grande valia para a população de Rondônia, para os criadores de equinos, para os criadores de bovino, que vai representar isso um avanço muito grande na medicina veterinária aqui de Porto Velho, principalmente. Com certeza. E esse é o intuito, além de ser um hospital escola também, vai ser um hospital que terá esse atendimento, né, à população, à nossa sociedade, e uma forma que eu acredito que seja assim, o primeiro hospital escola do estado que vai ter nessa questão de atendimento veterinário. Sim, com certeza. Aqui vai ser o primeiro hospital escola. Existe um na Ubra, em Ji-Paraná. Só que eu acho que não está mais trabalhando, estava com alguma dificuldade e está fazendo a parte de logística dele. Eu acho que momentaneamente não está funcionando. Mas aqui em Porto Velho, abrindo esse hospital escola aqui, vai atender a população carente, vai atender os médicos veterinários com os laboratórios, com esses centros cirúrgicos. Nós vamos ter um diagnóstico mais preciso sobre as suas enfermidades. Muito importante isso, professor. E eu queria que o senhor aproveitasse e a gente conversando aqui, me falasse sobre as campanhas que o Conselho costuma fazer, o que mais motiva. Mas, na verdade, eu vou deixar para o senhor responder essa pergunta sobre essas campanhas, sobre as violências contra o animal que existem no nosso país, que a gente vê noticiados, para a gente falar no próximo bloco. Então, chama o intervalo e até o próximo bloco. Estamos de volta ao programa no segundo bloco e falando com o nosso presidente do Conselho de Medicina Veterinária do Estado de Rondônia. Eu queria que o senhor falasse, doutor, como eu falei no bloco anterior, sobre essa questão dessas campanhas. O que vocês têm feito, quais são as campanhas que mais motivam o Conselho e depois a gente conversar um pouco sobre essa questão da violência aos animais que a gente tem visto aí nacionalmente sendo publicadas, ainda mais hoje com o acesso que a gente tem tão rápido da internet, os vizinhos acabam filmando, pai, filho, e filmam essas violências que realmente são chocantes e que chocam não só aos médicos veterinários, mas toda a população, porque realmente às vezes são cenas muito fortes que a gente vê na televisão. Nós vamos tentar lançar uma campanha agora no segundo semestre de 2013, que é uma campanha contra o profissional que não é formado, ou seja, aquele charlatão. Denunciar esses profissionais que não são médicos veterinários, são charlatões, não tem um Conselho Regional de Medicina Veterinária para trabalhar e ficam aplicando vacinas por aí, fazendo consultas. Eu quero pedir aos médicos veterinários, zootecnistas e à própria população que denuncie, que nós vamos tomar as devidas providências para acabar
com esse charlatanismo dentro do nosso estado. E deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, isso é muito comum aqui em Porto Velho? Na gestão passada do colega Luiz Carlos, tivemos uma denúncia, foi apurado, o cara foi denunciado, é um crime, se eu não me engano, é um crime hediondo. Ele, na verdade, foi apurado pela Polícia Civil, foi detido, pagou fiança e saiu. Não é comum. Mas acontece alguns casos assim. Acontece, e quando chega para nós apuramos essa denúncia, mandamos para o Ministério Público e para a Polícia Civil. Agora mesmo de Vilhena, enviamos hoje para o Ministério Público de Vilhena uma denúncia de um profissional um charlatão que parece que aplicou uma vacina no animal, o animal foi a óbito e um colega de Vilhena denunciou. Aí fizemos essa denúncia ao Ministério Público, para o Ministério Público e a Polícia Civil tomar as devidas providências. Isso é importante mesmo, que a população fique atenta e que faça realmente essas denúncias para não deixar com que isso aconteça, porque vocês passam anos estudando, se dedicando para poderem chegar lá e outras pessoas vêm e acabam querendo tomar um posto e isso coloca em risco também a vida não só da população, dos animais também. Isso a gente fica feliz de ver essa campanha que vocês fazem em relação. E eu queria que o senhor falasse também sobre essa violência animal que a gente tem visto recentemente, a gente vê nos noticiários. Como é que a gente pode fazer maiores campanhas para poder acabar com essa violência animal? Isso é um absurdo. Eu fico indignado com essas pessoas que não têm amor pelos animais, pelos seus animais de estimação, que são criados junto a seus filhos, batem neles, chutam na frente do filho pequeno, como aconteceu em Goiânia. Eu fico muito indignado com isso. Nós temos que denunciar junto ao conselho, denunciar junto à delegacia, para esses donos desses animais serem presos, saber pagarem pelo que fez. Com certeza, e realmente a gente vê cenas chocantes, né? Tem visto recentemente e a gente sabe que ainda tem o ditado que o cão, melhor amigo do homem, tantas outras coisas, serve como cão guia, outras funções dos nossos animais que são companheiros. Teve um estudo recentemente de uma cidade, eu acredito que foi em São Francisco, que é o lugar onde reúne o maior número de animais na Califórnia. É pela questão de ter muitos idosos, então os idosos acabam tendo cachorros e animais ou gatos também como companheiro. E a gente vê que se o cão ali é um companheiro, é um amigo, o gato, e esses maltratos que a gente vem vendo, realmente eles marcam a vida da gente. A gente precisa fazer em campanhas mais intensas, aproveitando até esses manifestos populares que vem acontecendo, esse momento democrático no país, para poder mostrar a importância de fazer campanhas em defesa dos animais. Também acho, Marina, a população, os médicos veterinários, os zootecnistas, ele tem que denunciar, mostrar para o conselho, mostrar para a sociedade essas denúncias, que nós vamos entrar em contato com o Ministério Público, Polícia Civil, porque os animais sentem dor, os animais sentem o amor pelo seu dono, eles são seres que precisam ser bem tratados e bem cuidados. E nós não vamos admitir maus tratos de animais aqui em Rondônia. Sem dúvidas isso. E deixar aí o recado, né? Para tratar bem os animais realmente e denunciar qualquer caso de maltratos que você veja, denuncie que realmente isso é um crime. O senhor falou sobre a questão dos zootecnistas, mudando um pouco de assunto. Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas que nos assistem qual que é o papel da zootecnia, porque muita gente às vezes não sabe diferenciar, e se o senhor puder dizer para a nossa população qual que é a diferença e qual que é o papel da zootecnia. Os zootecnistas, eles são agregados ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, ou seja, é o principal profissional que trabalha na parte de produção animal, nutrição animal. Eles podem ser pesquisadores, professores, eles têm um leque de opções para trabalharem. E a própria população e os médicos veterinários às vezes diferenciam e acham que existe sombreamento de profissão. Existe, mas eles são muito capacitados para trabalhar nessas áreas, mais do que os médicos veterinários, porque eles se dedicam mais nessa área de nutrição e produção animal. Mas é uma profissão que está em ascensão, nós temos faculdades aqui dentro do estado, eles estão querendo pegar o Conselho Federal de Medicina Veterinária, foi aprovado no Senado, só falta agora a presidente Dilma sancionar, nós não sabemos se ela vai sancionar ou vetar, é um anseio de uma parte dos colegas zootecnistas a nível Brasil, vamos esperar se vai ser sancionado ou não. Vocês estão acreditando que seja mais sancionado ou que não seja? Eu ainda não acredito. Mas está existindo alguma campanha para isso, algum movimento? Existe uma campanha, Os zootecnistas, na verdade, eles são muito fortes naquela parte
sudeste do Brasil, onde tem muitos. Aqui em Rondônia são poucos zootecnistas. Por isso o senhor sabe mais ou menos quantos são? Nós temos aqui em média de 160 a 170 profissionais dentro do estado. O meu medo é que vai ficar, se eles criarem o conselho dele, ele vai ficar uma classe mais enfraquecida aqui dentro do nosso estado. Porque os grandes centros é que tem a quantidade de profissionais. Ele se juntar com o Acre não vai dar nem 200 profissionais. Por isso é meu medo de criar o conselho de zootecnias e ele não ter essa parte de montar o conselho e ter a logística de manter esse conselho. E ainda é um grupo pequeno para a nossa região, mas a gente tende a crescer, mas até tender a crescer pode demorar um pouco para poder realmente fazer valer o número e a expectativa que vocês acreditam. Sim, com certeza. É um anseio, antes eu não tinha um anseio que criasse esse conselho, mas uma boa parte dos zootecnistas estão querendo que aconteça isso, então vamos torcer que dê certo, para eles se darem bem nessa parte do conselho, porque um conselho não é fácil, criar um conselho é difícil, porque manter o conselho é difícil, porque o que nós mantemos com os profissionais de médicos veterinários e zootecnistas e as pessoas jurídicas, por isso nós temos essa parte de orçamento e conseguimos fazer, pagar funcionários, comprar carro, fazer educação continuada. Mas não é fácil manter um conselho, é muito difícil. Com certeza. Eu vou chamar o intervalo e no próximo bloco quero que o senhor conte um pouco também como é que foi essa vontade de trabalhar na área da medicina veterinária. Então, vamos ao intervalo. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Mariana com você e hoje recebendo o presidente do Conselho de Medicina Veterinária do Estado de Rondônia. E eu queria que o senhor contasse como é que foi sua história, como é que você veio parar aqui no nosso estado de Rondônia e também um pouco como é que foi a decisão para poder fazer o curso de Medicina Veterinária. É bem interessante, eu sou pernambucano, sou criado na cidade de Garanhuns e eu tinha um tio que era médico veterinário, professor da Universidade Federal Rural. Eu sempre espelhei muito nele, gostei muito dele e frequentava a clínica de bovinos lá em Garanhuns, que é uma clínica referência da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Fiz o vestibular, fui fazer a faculdade em Recife, terminei, sempre tive esse lado mais para grandes animais, sempre gostei mais de mexer com cavalo, com bovino. E terminando a faculdade, fui trabalhar em uma empresa em Recife, aí fui demitido no dia 31 de dezembro. Em janeiro, dia 26 de janeiro, cheguei em Rondônia. Fui trabalhar no Idaron. Chegando a trabalhar no Idaron, passei 2 anos. Por questões, saí do Idaron, montei um laboratório de anemia aqui dentro de Porto Velho. Aí fui começando a me identificar com a região. Me identifico, hoje em dia eu me considero rondoniense de coração. Já tem família formada aqui? Já tenho família, minha esposa é pernambucana, mas mora aqui também. Ela trabalha aqui no município, trabalha no quartel. Está bem inserida também aqui na nossa região. E hoje em dia eu sou funcionário público, trabalho na Emater. E essa sessão que você falou, como presidente de conselho, foi bem interessante, porque quando eu cheguei aqui, eu fui ser tesoureiro do conselho. E me chamaram para ser tesoureiro, era uma junta governativa, eu passei 6 meses, aí depois me chamaram para ser candidato a presidente do conselho. Fui candidato, essa eu vou acabar minha primeira gestão agora no dia 26 para a semana. Fui reeleito para mais uma gestão e sou engajado nessa política de classe desde a época de faculdade. Eu gosto de representar a classe, gosto de brigar pela classe, sou apaixonado pela medicina veterinária. Muito bom isso. E isso de dizer assim desse amor e dessa vontade de lutar é uma coisa da gente mesmo, né? Então acho que no nosso dia a dia a gente mostra que política é o nosso dia a dia, política é tudo que a gente faz e a gente precisa fazer movimentos políticos também em prol dos animais. Eu acho que nada mais certo do que o senhor disputar um cargo e ser presidente hoje de um conselho tão importante também como de medicina veterinária. E assim, na família tem mais gente também que é ligada à medicina veterinária? Interessante, não tem. Ninguém. Foi uma coisa pessoal mesmo. Foi. Quando você era pequeno, você sentia alguma vontade? Não, nós tínhamos um sítio lá em Pernambuco, eu frequentava o sítio, sempre gostei dessa área de rural. Acho que meus avós eram criadores também. Aí eu fui, mas não tem nenhum médico veterinário. Na família. Tem algum momento da sua vida assim que você viveu com um médico veterinário que marcou? Alguma coisa que você lembre de tão especial ou algum tratamento? A minha primeira cesárea que eu fiz numa vaca aqui em Rondônia. Recém-formado, com medo, mas deu tudo certo, fiz a cesárea, o bezerrinho nasceu vivo. É aquela insegurança do recém-formado. Mas foi o momento de maior emoção da minha profissão, foi quando eu fiz aquela cesárea sozinho.
E que você nunca vai esquecer, com certeza. De jeito né? nenhum. Com emoção que não tem palavras. Não tem como justificar aquele momento Sim. único. E o que o senhor poderia dizer às pessoas que possam ter essa vontade de ser médicos veterinários, um recado que poderia dar a elas? Principalmente esses estudantes, esses acadêmicos que estão saindo agora da faculdade. Estudem, façam pós-graduação, façam mestrado, façam doutorado, porque os bons ficam no mercado. Os médios andam até a metade e os ruins nem entram no mercado. Então se qualifiquem, não deixe o mercado lhe pegar, pegue o mercado. Se qualifiquem mesmo, não deixe isso passar na sua frente. Isso é importante. E um recado também, doutor, que eu gostaria que o senhor falasse, é a questão assim desses médicos veterinários que se formam aqui no estado para ficarem aqui, dessa valorização. Como é que o senhor enxerga essa valorização aqui no estado dos nossos médicos veterinários? Eu tenho quase certeza que eles vão ficar aqui, porque eles são moradores daqui do nosso estado. Eles são moradores aqui do estado vizinho Humaitá também, são moradores do interior do estado. Ou seja, não, muito difícil, eles só se passarem algum concurso a nível federal, mas eles vão trabalhar aqui no estado, vão se qualificar e vão trabalhar com certeza aqui no estado. Porque é um estado pujante, um estado que está crescendo e vão absorver esses profissionais. E essa qualificação que o senhor fala, ela é muito importante, porque não adianta você só se formar. É importante a gente procurar, buscar, especializar e aprender mais para poder continuar aqui qualificado, como o senhor disse, senão você não entra no mercado. Eu acho que a busca nunca chega ao seu fim. A ciência, ela é muito dinâmica. Você tem que sempre estar se qualificando, tem que sempre frequentar um congresso, tem que sempre fazer uma parte de educação continuada, tem que se qualificar para entrar no mercado mesmo. Com certeza, essa qualificação é uma coisa que a gente costuma sempre dizer dessa relação, senão a gente acaba deixando e as coisas vão passando e a gente acha que já aprendeu e cada dia mais coisas novas surgem, aprendizados novos surgem, novas experiências surgem, né? O senhor já participou de alguma experiência durante o período da faculdade, algum estudo assim que diferente? Não, na verdade, no meu trabalho de conclusão de curso, aqui chamam TCC, lá se chamava ESO na época, eu fiz um experimento de uma bacterina contra mastite. Ela foi realizada em propriedades no estado de Alagoas, onde a gente tentava diminuir a incidência de mastite em bovinos. Interessante. E a gente vê, né, sempre que a gente vê no dia a dia, coisas interessantes mesmo em relação a isso. Mas eu quero dizer aqui para o senhor que foi um prazer poder conversá-lo com o senhor aqui. Agradeço a sua presença, a sua participação. Espero poder contar com a sua presença em outros programas também. E o senhor termine com algum recado, alguma mensagem que o senhor quiser deixar às pessoas que nos assistem. Eu agradeço, Mariana, o convite. Representar o Conselho Regional de Medicina Veterinária é um prazer. Divulgar as ações do médico veterinário e zootecnista aqui dentro do estado. Parabenizar pelo hospital que vai ser inaugurado breve. Vocês têm uma coordenadora muito dinâmica, que é a doutora Liane. Ela abraçou a causa mesmo de inaugurar esse hospital veterinário aqui em Porto Velho. E parabenizar vocês mais uma vez por essa atitude aqui de criar essa TV Porto Velho, onde vai até a casa das populações, assistir e divulgar as ações juntamente com a Faculdade Integrada Paris Carvalho, que é a finca, e toda essa parte dos nossos conselhos que vai chegar à nossa população. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. E aqui a gente fica com mais um programa e eu espero você no próximo programa. Muito obrigada e até o próximo.